essa gravação que ficará lá no Moodle. Sobre a atividade 3 da disciplina de a disciplina de gestão de processos gerenciais, nessa disciplina, o conteúdo é a relevância da governança na gestão de processos. O que é a governança na gestão de processos e como ela tem o foco na organização. Então, lembrando que governança nada mais é do que a forma de gestão dessas organizações. E quando eu falo de processo de governança ou gestão de governança, eu estou falando de como o processo acontece e como ele é gerenciado. Nessa atividade dessa disciplina, vocês têm conteúdo que está disponibilizado no capítulo do livro, como também vocês têm todo o material, tanto na videoaula quanto no hiperlink. Essa atividade, ela é trabalhada, ou melhor, ela é apresentada com foco nesse capítulo do livro. Qual capítulo do livro? Aquele que vocês têm no capítulo 4, lá no livro, que fala sobre processos gerenciais. Quem já abriu, já conseguiu fazer as atividades, viu que são 4 questões. Dentro dessas questões, nós estamos trabalhando a questão da governança em seus atributos ou dos seus princípios. Dentre eles, nós estamos falando muito na questão da eficiência, da transparência, dos processos decisórios, da tomada de decisão. Temos, então, a importância da visão do escritório de processos, que é nada mais do que uma das ferramentas utilizadas para gestão e para regra, voltada para o princípio da governança. E também nós temos essa visão da governança e a comunicação, a forma como a gestão acontece. Para isso, nós dividimos esse conteúdo na visão do processo e como mesmo interfere dentro dessa organização e da sua evolução a gestão e transforma as organizações nos princípios e nas análises, principalmente voltada para a relevância dessa governança dentro das relações da organização e os seus processos gerenciais. O que seria, então, essa governança? Como que ela estaria atuando? Quais seriam as ações de governança que interferem dentro do processo da tomada de decisão e como essa governança faz com que toda essa organização ultrapasse, leve a pensar nesse gerenciamento, ou nesse processo de tomada decisória. E aí, quando a gente fala, da visão por processo, ou na visão primordial da tomada de decisão, nós estamos falando na visão da automação, ou desse conteúdo, ou quando e como eles são utilizados e por que eles são utilizados. E aí você trabalha com algumas perguntas como: o que seria um escritório de processo? Como os resultados podem ser obtidos? Quais estratégias para que essa função tenha a sua relevância? Primeiro, o que seria um negócio? Como esse termo negócio pode interagir com a organização e as pessoas? Como os conjuntos dessas atividades integram, principalmente, a relação dos clientes e as funções de lucro e de governança? Quais ações o processo da organização ou o processo do negócio
realmente trabalharia a questão da definição, do comportamento, da execução, das pessoas serem substituídas por máquinas, dentre elas, quais as metas organizacionais, a função de trabalho, né, e a relação ponta a ponta entre a entrega do produto até o seu cliente, e a definição desse processo e o gerenciamento da identificação, do desenho, da execução, da visão de documento, de monitoramento, do controle, e acima desse, como essa organização se alinha a esse processo de tomada de decisão. E aí, trazendo isso, nós pensamos quais são os desafios dentro da gestão de processos, como ela reage dentro da sua construção. Pensar nessa visão leva-nos à sustentação ou à visão sustentável dessa vantagem competitiva. E aí, se eu for pensar nessa relação de preço e custo, qual a relação da estratégia, por exemplo, da visão macro de um processo gerencial? Quando eu estou falando de estratégia, eu estou falando da tomada de decisão. E aí, a estratégia que nós, muitas das vezes, utilizamos dentro da organização, nos leva a pensar nos processos gerenciais. E como que isso pode ser atingido ou pode beneficiar as organizações? Pensar nessa estratégia, nessa visão, nesse macro, né, nessa possibilidade, penso eu que muitas das vezes é o que rege os princípios organizacionais. Alguém aqui já ouviu falar de um livro que tem como título A Estratégia do Oceano Azul? Alguém? E aí, pessoal? Se também ninguém nunca ouviu, pode falar aí, nunca ouvi. Vocês estão aí, pessoal? Não, professora. Nunca ouviram? Esse livro, ele aborda os fundamentos que nos levam a pensar nessa estratégia dentro de limitações, principalmente dentro do alvo principal, que é a tomada de decisão. Então, quando eu falo de uma estratégia, eu estou falando da criação do cenário, né, da perspectiva, de uma visão de mundo, né, para se pensar onde nós vamos chegar com o mercado, com segmentos, com análise das atividades, ou dessa visão de pensar no meu concorrente como não sim um concorrente, mas algo que possa interferir dentro da minha visão de cenário. E aí o livro divide a estratégia de mercado dentro de um cenário azul, que significa o mar, as possibilidades, e o outro cenário que é comparado à visão do vermelho, de onde as empresas estão e para onde elas querem chegar. Se nós formos pensar nesse processo, padronização, nós vamos imaginar que hoje todas as organizações, pequenas, médias, elas estavam no cenário ou estão ainda no cenário vermelho. E elas estão olhando para o cenário azul sem saber como chegar. E lá eu vejo tubarões, eu vejo visão ainda de pouca perspectiva, porque eu ainda estou nessa estrutura pensando na pandemia, em tudo que ela interferiu dentro da minha organização. E como
estar nesse outro mercado, como interagir, como chegar nesse outro processo sem deixar que tudo aquilo que nós estamos hoje pensando possa ser refletido não só na reclamação ou na mudança. Então, mudar é necessário. Pensar nisso é o que a gente está falando. Porque o Oceano Azul é aquilo que eu posso ter a oportunidade. E esse livro, como vocês relataram aí que não conhecem, ele fala do Circo de Solé. O que seria o Circo de Solé? Ele tem nome de circo, ele tem atrações circênicas, mas ele trabalhou a oportunidade do Oceano Azul dentro da estratégia da visão do cenário vermelho. Vamos pensar um pouquinho? Olha o que aconteceu. Os circos, eles foram proibidos de ter animais, eles foram proibidos de ter qualquer atração que pudesse ter esses animais e os mesmos fossem por si maltratados. Então, a atração principal de um circo era os animais que circulavam e faziam com que o espetáculo acontecesse. De um oceano vermelho. Eu tinha o circo, tinha a estrutura de um circo, mas eu não podia mais utilizar animais para suas atrações. E aí, qual foi a estratégia? Continuar nesse cenário que chama circo, mas agora utilizar aquilo que o mercado tem para me oferecer. E qual a estratégia foi utilizada? A visão de ter um espetáculo, mas com pessoas. E um espetáculo que tem garantido ao Circo de Solé antes da pandemia, claro, uma arrecadação assustadora. Então, hoje, o Circo de Solé é um circo que trabalha com um espetáculo que atrai pessoas do mundo todo e onde ele passa, você não consegue ter num único espetáculo a possibilidade de fazer uma reserva, por exemplo. Que o Circo de Solé ele não só trabalha com a visão, com o cenário, mas ele trabalha com aquilo que traz mais alegria, que pode envolver as pessoas, que é o impacto de atletas que durante muito tempo tiveram as suas atividades nas Olimpíadas, nos cenários, mas que por um momento, quando a idade chega, eles não podem mais continuar. Então, eles são convidados para o Circo de Solé. Então, todos os espetáculos do Circo de Solé têm na sua conjuntura pessoas que foram atletas, que desenvolveram as suas atividades esportivas e que agora podem contribuir para a alegria, para o sucesso de crianças, adultos e todos os outros que frequentam o Circo de Solé. Então, a estratégia entre sair do cenário do Oceano Vermelho e ir para o Oceano Azul demonstra a importância que tem a oportunidade, aquilo que pode atrair a junção de ter um circo, que é a estratégia, mas não utilizar mais os animais, mas sim utilizar pessoas, atletas, que desenvolvem esse espetáculo, né? Que é a visão do Circo de Solé. E o livro, ele retrata bem essa conjuntura do Oceano Azul e do Oceano Vermelho, mas agora dentro de um espetáculo que conta
uma trajetória, que conta toda uma apresentação de um espetáculo maravilhoso que traz para um circo milhões e milhões de reais que podem garantir a esses ações insuperáveis, maravilhosas. Eu vou tentar, né, disponibilizar aqui só um videozinho bem curtinho da nossa aula para mostrar para vocês a grandiosidade que é um Circo de Solé e a forma que ele tem trabalhado para essa visão. Então, aqui a gente conseguiu mostrar para vocês, ou demonstrar, que dentro de uma comunicação, dentro de um processo gerencial, eu consigo trazer para a realidade da organização esses fatores primordiais que suportam que a organização, elas consigam, tem como estratégia crescer, mas no processo gerencial de governança, de ação governamental e também de princípios que regem essa liderança. Então, quando eu falo da relevância da governança, eu estou dizendo das estratégias que essa governança conseguiu para trazer para a organização a importância da mudança. E aí, pensar nisso, eu estou falando num cenário que a organização precisa olhar. Então, se nós fôssemos trazer essa realidade para hoje, quanto que a pandemia ensinou para o mercado? Por exemplo, muito tempo se limitou a utilização da internet para a compra de produtos. Hoje é uma estratégia organizacional pensar que eu preciso adquirir os produtos em forma do eco, né? Da visão e-commerce, que é o comércio eletrônico.
Eu não tenho como pensar no comércio eletrônico longe hoje da estratégia organizacional. Então, ao finalizar ou ao pensar um processo gerencial, eu estou falando na mudança, na ação que essa proporciona para as organizações. Então, quando eu estou trabalhando esse conceito, eu estou falando da função, da estrutura, da economia de escala, na hierarquia, nesse controle funcional e na tomada de decisão. São ações que demonstram o quanto essa organização depende de sua governança. Essa estrutura, esse cenário, leva a pensar na gestão e na gestão por processos, que é o que a gente veio aqui abordar e trazer para o conceito da aula de hoje. E essa abordagem, ela ultrapassa o gerenciamento. Ela ultrapassa a visão, principalmente, desse processo de governança. E aí eu volto a dizer, o que seria a visão de governança? Ou como a importância da governança traria para a organização, dentro da tomada de decisão, dentro de uma estruturação. Então, esse princípio, ou essa visão de governança, nos leva a pensar na implementação de ações, e entre essas ações está a utilização de escritórios de processo, que são ações que demonstram a relação da gestão dentro do processo de tomada de decisão. Então, se eu fosse dizer para vocês, ou se eu fosse esclarecer para vocês o que seria o escritório de processo, como ele funciona, como que ele está implementado, como que ele interage, né, dentro dos processos de tomada de decisão. São princípios que demonstram a gestão ou os processos gerenciais. Quando eu disse para vocês lá, né, do processo de tomada de decisão, como que a estrutura de um escritório de processo pode atingir, ou para que ele serve, né? Então, o escritório de processo, dentro de um projeto de oficina de negócios, é um departamento que tem como responsabilidade definir e zelar, principalmente pela manutenção de padrões gerenciais de processos, e esses processos são processos empresariais, há uma estrutura gerencial responsável, padronizada, que vai levar essa visão dentro de uma ação que vai delimitar o estabelecimento de melhorias e práticas que padronizam essa organização. Se eu perguntar para você assim, hoje você trabalha dentro de um hospital, lá no setor de finanças. Se você sair, será que você pode dizer que todo mundo que entrar vai conseguir ter o mesmo nível de conhecimento sem você passar por todo o processo de repassar a informação? Você precisa estar lá para essa pessoa aprender a sua função. Se ela receber um protocolo, ela consegue fazer a sua função sem precisar da sua explicação? Então, o escritório de processo, ele trabalha com essa ferramenta de padronização. Qual a importância? É continuar atingindo ou melhorando o processo sem necessário estar com alguém ali repassando todas essas informações. Então, cabe dentro da estrutura pensar qual a forma e quão importante uma empresa tem
para gerenciar esta ação de projetos que permeiam, que continuam a visão gerencial. Aí eu volto a perguntar para vocês. Também está lá dentro, né, do seu material para a sua leitura e para o seu conhecimento. O que um escritório de processo pode trazer de benefícios e como ele serve e como ele pode levar vocês a pensar na mudança dentro da organização. Isso é importante? Isso é válido? Isso vai fazer a mudança? Então, é uma visão, né? Porque esse PMO, ou esse escritório de projetos, ele traz visão de implementação, de melhoria, né? E as organizações, elas vêm melhorando com isso. Elas estabelecem relações e esse PMO, ou esse escritório de processos, mas começam a pensar, será que eu posso implementar? É possível implementar? Em que tipo de organização? Como implementar? Ou para quê? Quais são as suas responsabilidades? Em quem eles podem pensar para ter projetos que realmente interagem dentro dessa visão? Então, eu vou dizer para vocês que essa estrutura organizacional, ela centraliza todas as visões de projetos. Então, o projeto, ele tem como visão ser levado para um departamento. E aí a gente chama PMO ou escritório de projetos. Mas, além disso, eles podem gerenciar esses projetos. Então, assim, ele é um departamento, é uma área, é uma relação, ele pode centralizar suas funções, mas quais as funções que um escritório de processos tem? Como elas devem pensar? Então, assim, pensar em escritório de processo é pensar quem é que vai interagir com essa área dentro da organização. Para quem vai ser e para quem vai ser beneficiado. Então, assim, pensar em escritório de processo é pensar no provedor que vão estar interagindo com as organizações e que vão precisar dessas ações para as suas funções acontecerem. Então, assim, pensar relação versus benefícios, relação versus oportunidade, relação versus adequação. E o que eu espero ao implementar um escritório de projetos? Vamos olhar dentro. A empresa é uma pequena construtora e elas então têm que analisar como atender ao meu cliente. Como eu vou elaborar esse projeto? A organização tem pessoas que estão ali e qual é a preocupação? Pode ser o financeiro, pode ser o custo, pode ser a elaboração, a quem vai ser atendido. Então, eu preciso pensar nessa centralização, onde essas informações são recebidas, como essa análise é recebida. Então, com essa estrutura, ou como isso funciona, eu tenho que pensar no meu escritório de projetos e como ela é essa máquina de fazer que a cultura, que o cenário possa prover ou atingir essa organização. Diante disso tudo, diante dessa estrutura, eu tenho que pensar como essa metodologia pode ser trabalhada, ou como essa metodologia pode ser utilizada. Então, essas visões, transformações, me levam a pensar em quê? Em um escritório de
projetos em uma visão de estrutura e de gestão. Até aqui, alguma dúvida? Pessoal, vocês estão aí ainda ou já foram? Então, Anne, não é uma forma de treinar estruturar as minhas ações, levando dentro desse escritório a padronização de visão do que eu quero atingir. E aí, ali que envolve o coração da organização para o desenvolvimento de projetos dentro desta ação, seja ela privada ou seja ela pública. Pessoal, dúvidas? Tranquilo, Oi, professora. Tudo bem? Obrigada, Anne, que você entendeu. Ainda falando um pouco, né, sobre o nosso conteúdo, a visão da geração da atividade que estabelece relação de liderança, de gestão, ela nos remete a pensar nessa governança, mas principalmente na forma como a governança ela interage dentro da organização ou dentro do sistema corporativo. E se eu fosse pensar em governança, se eu fosse trabalhar com os princípios de governança, como que a empresa ou a organização pensa nessa visão de governança? Então, assim, eu vou trazer um videozinho aqui bem pequenininho, bem curtinho, igual eu trouxe o outro para vocês, que eu gosto de ilustrar, eu acho que fica mais fácil para vocês compreenderem. Mas se a gente fosse comparar uma organização a um barco, né, a um navio, como seria? Quem estaria lá? Quem está na direção? Como pensar na forma de governança utilizando a imagem de um barco para uma organização? Então, vamos entender isso através desse vídeo, tá? Vamos lá. Tantas vezes bravos, e por isso devem estar prontas a dar soluções rápidas para situações surpreendentes. Mas além disso, terão as duas diversos atores envolvidos, vão necessitar de um conjunto de regulamentos e políticas e objetivos estratégicos bem claros aos quais se orientar. No entanto, ao se tratar de governança corporativa, é preciso aprofundar mais sobre as múltiplas abordagens dentro dessa embarcação que é a empresa, desde a adesão dos principais atores, a códigos de conduta pré-acordados, previsão de possíveis conflitos de interesse, a eficiência econômica e a maximização de seu valor para as partes interessadas, acionistas, administradores, funcionários, comunidade do entorno, entre tantos outros pontos que disseminem as melhores práticas de governança para empresas, agentes e sociedade. Dentro dessas águas é que nasceu o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, fundado por um grupo de visionários com liderança de Bengt Hallqvist e João Bosco Lodge, que tiveram a corajosa iniciativa de criá-lo em 27 de novembro de 1995. Já em 98, o IBGC realizava seu primeiro curso para conselheiros de administração e em 99 lançava o primeiro Código Brasileiro sobre Governança, nomeado Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, que teve diversas versões aprimoradas e ampliadas até o presente. Era só o começo de uma grande trajetória. Em 2000, era organizado o primeiro Congresso Brasileiro de Governança Corporativa e, 2 anos depois, o IBGC já implantava um planejamento estratégico para nortear seus passos até 2010.
Qual seu propósito? Ser a principal referência em governança corporativa e contribuir para o desempenho sustentável das organizações. E assim foi. Com a criação do Prêmio IBGC de Monografias em 2003, dava um forte impulso à pesquisa acadêmica e às pesquisas internas. Era lançado o panorama atual da governança corporativa no Brasil, somado à ampliação da presença nacional, com seus diversos capítulos regionais constituídos ao longo de sua trajetória. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco e Santa Catarina. Ações essas para se consolidar em seu propósito de referência nacional. As publicações do IBGC foram e continuam sendo inúmeras, cada uma delas de importância indiscutível no cenário da governança corporativa nacional, desde os cadernos de governança corporativa até a série Estudos de Casos, com seus diversos volumes, e experiências em governança corporativa. E, mais recentemente, atividades voltadas para o advocacy, por meio das cartas diretrizes, cartas de orientação e cartas de opinião. A busca pela prestação de contas e transparência também esteve voltada para sua própria atividade. O que se dissemina deve ser também a prática do IBGC, o que se traduziu na formação dos colegiados de conduta e de governança e indicação e na elaboração, desde sua fundação, de relatórios anuais, prestando informações financeiras e pré-financeiras a seus stakeholders em linha com as diretrizes da Global Reporting Initiative, GRI. Bem, e se em 2002 o IBGC tinha intenção de ser referência nacional em sua área até 2010, foi exatamente isso que aconteceu. Antes disso, até tornara-se benchmarking entre instituições de governança para a América Latina, Caribe e África lusófona, além de ter seu relatório anual de 2009 e 2010 como vencedores do 12º e 13º Prêmio Abrasca na categoria Organização Não Empresarial. Também assina tratado de cooperação com a GRI para hospedar as atividades da iniciativa no Brasil desde 2011. Disseminamos valores em todas essas frentes de trabalho: proativismo, diversidade com toda a multiplicidade de ideias e opiniões que ela significa, a independência e a coerência entre iniciativas e princípios de governança corporativa. Esses 20 anos de existência marcam em todos nós do IBGC um forte sentimento de maturidade e de responsabilidade ante problemas muito particulares, como o universo dos agentes ligados a companhias fechadas e abertas ou de outros tipos, como cooperativas e terceiro setor, até escalas ampliadas para além das fronteiras brasileiras. Logicamente que os desafios ainda são enormes nesse oceano da governança corporativa e vão ser sempre grandes, como é grande o propósito do IBGC. Trouxemos esse vídeo para vocês verem o tamanho que é e da importância do tema que vocês estão abordando ou estudando agora, dentro do capítulo da atividade 3 da disciplina de processos gerenciais. E aí, dúvidas do conteúdo? Tranquilo, professora. Ótimo, então. Fica aqui, então, o meu muito obrigado, já que vocês não têm dúvidas, né? Acho que vocês estão aí. Seria como pensar na viabilidade do projeto, na implantação, como fazer e por que fazer. Mas, acima de tudo, Kelly, o processo de um escritório é como fazer, o que fazer, mas pensar localmente, dentro da organização. E é por isso que o escritório de projetos é tão importante para essa visão de planejamento. Qual a diferença entre governança de processo e escritório de processo? A diferença de governança de processo e a de escritório de processo é que no escritório de processo eu estou utilizando uma ferramenta de padronização e essa por si, elas estão instituídas, ativas, dentro de um conceito que não é por si só
né, uma única ação. Então, assim, sem um escritório de processos ativos, ativo, dinâmico, a governança não consegue funcionar. Porque o escritório de processos, ele é responsável por disseminar a gestão de processos. Então, eu penso num ponto focal, e aí esse ajuste, essas questões de projeto, elas vão tomando essa estrutura, essa plataforma. Então, pensar no escritório de processo é pensar numa ação que possibilita entrar com toda essa estrutura. Mas olhar, visão, que a diferença traz para a importância de diferenciação entre governança e escritório. Te respondi, Analice? Ok, então. Nada, sempre à disposição. Vi que não tem perguntas aqui no chat. Vi que também está chegando a nossa hora, mas fico aqui à disposição. Pessoal, disposição de vocês. Tudo bem, então? Vou interromper aqui a gravação, já agradecendo vocês pela oportunidade.